Porque a gente trata o fim de uma amizade como se fosse um fracasso. Sério, já parou para pensar nisso? Quando um relacionamento amoroso acaba, a gente até entende, mas quando uma amizade termina, parece que tem algo errado, parece que alguém falhou, parece que algo deu ruim. Mas e se não tiver dado errado? E se for só a vida acontecendo? Porque se a gente for parar para observar com honestidade, a vida muda, as pessoas mudam, nós mudamos. E talvez o maior problema não seja o fim das amizades, mas a expectativa de que elas deveriam durar para sempre. Meu nome é Andrew Jordan, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre amizades que simplesmente terminam. A vida muda e nós também mudamos. A gente cresce acreditando em uma ideia meio silenciosa de que quem entra na nossa vida deveria ficar, principalmente as amizades. Amigos de escola, amigos de infância, amigos de fases específicas. Só que a vida não funciona dessa forma, ela não funciona assim. A vida é movimento, a vida é mudança, a vida é transição. E enquanto a vida muda, nós também mudamos. Nossos interesses mudam, nossos valores mudam, nossas prioridades mudam. O que fazia sentido antes, às vezes já não faz mais tanto sentido assim. As conversas já não são as mesmas, a conexão já não é a mesma, o interesse já não é o mesmo. E isso não significa que alguém errou, não significa que alguém foi falso, não significa que alguém traiu a amizade. Significa só que dois caminhos começaram a se afastar. E esse assunto me faz lembrar muito de um exemplo real de que aconteceu comigo. Eu, durante o período de pós-graduação, conheci uma pessoa que se tornou muito minha amiga nesse período da pós-graduação e até um pouco depois que acabamos essa pós-graduação. Aquela pessoa que, naquele momento, convergia muito com você, tem as ideias muito parecidas, tanto que nos tornamos muito amigos. Amigos dela vir na minha casa com o esposo dela, de eu ir à casa dela com minha esposa, de marcarmos de sair, de fazer algum programa, praia, shopping, tomar um vinho. E de repente as coisas foram mudando, sabe? Sem muita explicação. Momentos de vidas diferentes, os pensamentos começaram a não mais convergir, se divergir e naturalmente fomos nos afastando sem ter acontecido algo específico assim de, pô, foi isso que aconteceu, por isso que a amizade acabou. Não, simplesmente a minha rotina, a rotina dela, a gente foi se afastando e alguns posicionamentos começaram a não fazer mais parte, né, nem meu com o dela e nem dela com o meu. E aí a gente foi se afastando naturalmente, até que chegou um ponto de que eu percebi que ela me excluiu da rede social dela, do Instagram. No começo eu não entendi, fiquei meio chateado assim, me culpando e tentando entender o que foi aquilo, mas também tive a maturidade de respeitar. Assim, eu fiz o mesmo com ela, deixei de segui-la e minto, na verdade, ela deixou de me seguir e me excluiu dos amigos dela. Essa foi a verdade. E aí tudo bem, mas hoje é uma pessoa que não caminha mais junto comigo, tomou o seu destino, tomou essa sua atitude aí. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, torço muito por ela, tenho
carinho enorme por ela, pelo marido dela. O marido dela ainda me acompanha nas redes sociais e vice-versa. Então, assim, não foi nada específico, nenhum motivo específico que fez a gente se afastar. Apenas aconteceu da vida nos levar para isso. Mas volto a repetir, é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que tem o meu carinho, que eu sempre vou torcer pela felicidade dela. Mas são coisas da vida, são coisas que acontecem. A gente deve ter maturidade para poder entender essas coisas da vida. E aí que muitas das vezes acontece aquele erro, que é o erro de forçar o que não faz mais sentido. Mas sabe o que é que a gente faz na maioria das vezes? A gente comete esse erro. A gente tenta forçar, tenta manter algo que já não existe mais naturalmente. Tenta sustentar uma conexão que não existe mais. E aí que começam os problemas. As conversas ficam rasas. O esforço fica apenas unilateral. O incômodo começa a aparecer. A gente sente que algo não tá legal, mas acaba ignorando. Porque tem história, porque tem tempo, porque sempre foi assim. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender. Tempo não é motivo suficiente para manter algo em nossa vida. Histórias não sustentam a conexão. Antes de seguir com esse papo, quero pedir a você, se você está gostando desse assunto, se está fazendo sentido para você, se você está lembrando daquela amizade que já aconteceu algo parecido, que se inscreva aqui no meu canal, no nosso canal, para me ajudar a crescer, para crescermos juntos. Se inscreva aqui, deixe o seu like, deixe o seu feedback, que é muito importante para mim, para que possa colocar esse canal para frente, dar continuidade e trazer mais assuntos como esse aqui, para que possamos refletir, crescer e aprendermos juntos. Então eu conto com a sua força, pedindo humildemente essa sua contribuição para que crescermos juntos aqui, tá bom? E a vida, ela dá alguns sinais e a gente muitas das vezes acaba ignorando. A vida, ela é muito clara com a gente, muito mesmo. Só que a gente insiste em não ver. Ela dá sinais, sinais pequenos no começo, conversas que já não fluem mais como antes, encontros que parecem obrigação, falta de interesse, falta de presença, e mesmo assim a gente insiste. Porque não quer aceitar, mas com o tempo os sinais ficam mais fortes, os conflitos começam, desgastes aparecem, a distância só aumenta e mesmo assim a gente ainda tenta segurar. Mas por quê? Por apego, por medo de ficar sozinho, por não saber lidar com o fim. Só que tem uma verdade que a gente precisa encarar. Nem todo mundo foi feito para caminhar com a gente até o final. E só agora que eu estou percebendo que o meu microfone descarregou. Meu Deus do céu. Falha nossa. Evoluir também é saber a hora de se afastar. A gente fala muito sobre evolução, sobre crescer, sobre melhorar de vida. Mas quase ninguém fala sobre o preço disso. E o preço, muitas das vezes, é deixar as pessoas para trás. Não por mal, não por raiva, não por ego, mas porque já não faz mais sentido manter aquelas pessoas na nossa vida. Porque os caminhos são outros, porque as prioridades são outras, porque a mentalidade principalmente é outra. E aqui entra um ponto muito importante. Evoluir também é saber se afastar. Mesmo quando dói, mesmo quando existe carinho, mesmo quando existe história. Porque crescer também é saber escolher com quem a gente quer continuar caminhando. E não é sobre descartar pessoas. E deixa eu deixar isso muito bem claro.
Isso não é sobre descartar as pessoas, não é sobre tratar a gente como objeto, é sobre entender ciclos. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar, outras para caminhar um tempo e outras ficam, mas nem todas são para sempre. E tá tudo bem. Tem amizades que vão durar a vida inteira. Isso é fantástico, isso é lindo. Mas também tem amizades que foram importantes apenas por um período curto ou até um pouco mais longo. E isso não diminui o valor delas, não apaga o que foi vivido, não invalida a história. E existe o peso de tentar agradar todo mundo. Muitas vezes a gente mantém pessoas na nossa vida não porque faz sentido, mas porque não quer decepcionar, a gente não quer parecer frio, não quer parecer ingrato, não quer parecer errado. E aí a gente acaba se prendendo. Mas deixa eu te perguntar, vale a pena viver preso só para manter uma imagem? Vale a pena se desconectar de si mesmo para manter uma conexão com outra pessoa? Porque quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente se abandona e acaba agradando todo mundo, menos a nós mesmos, que é o que mais importa. E aí vem a liberdade em aceitar os ciclos. Existe uma liberdade muito grande em aceitar que as coisas mudam. E ter essa maturidade é muito importante. Aceitar que as pessoas mudam, que nós mudamos e que nem todo mundo vai continuar com a gente. Quando a gente aceita isso, a gente para de forçar as coisas, a gente para de se culpar, a gente para de carregar um peso desnecessário e começa a viver a vida mais leve, com mais leveza. Porque a vida não é sobre segurar tudo, é sobre saber o que faz sentido manter nela. Então talvez seja a hora de parar de ver o fim de uma amizade como um fracasso e começar a ver como parte do processo da vida, parte do crescimento, parte da nossa evolução. Nem todo mundo que entrou na nossa vida foi feito para ficar. E está tudo bem quanto a isso. Porque no final, a gente não perde pessoas. A gente entende quem realmente faz sentido continuar nas nossas vidas. E quem foi importante, mas só por um tempo, só por um período. Se essa conversa fez sentido para você, se isso te fez refletir sobre as suas amizades, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, porque aqui sempre será um papo honesto de amigo para amigo. Até o próximo vídeo.